Olá, muito obrigado por se juntar a nós aqui no Fórum Bíblico. Este é um programa, como já sabe, assente em perguntas e respostas sobre a Bíblia. E todas as semanas abrimos este fórum com as suas perguntas para dar resposta e assim esclarecer as suas dúvidas a respeito dos mais variados assuntos que podemos encontrar na Bíblia. As perguntas de hoje, e que foram selecionadas, vão levar-nos até ao livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Já reparou certamente nas cenas impressionantes que são apresentadas do céu no Apocalipse. Tronos, cânticos de adoração, seres celestiais. E é também apresentado um grupo muito especial chamado os 24 Anciãos. Mas quem são eles? Pois bem, no programa de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia revela sobre este tópico em particular, para perceber qual será a identidade dos 24 anciãos mencionados pelo apóstolo João. Ficou curioso em conhecer a resposta? Se sim, então fique por aí, pois está connosco, como sempre, o nosso convidado e teólogo Artur Machado, para nos ajudar a esclarecer este tema. Olá, Artur. Olá, Marcos. Bem-vindo, muito obrigado uma vez mais por estar connosco. E hoje para um tema muito interessante e até, eu diria, enigmático e que está presente no livro do Apocalipse. Vamos então dar a conhecer a primeira pergunta. Quem são os 24 anciãos mencionados no capítulo 4 do livro de Apocalipse? Eu creio que até estarão mencionados noutros capítulos. Sim. Aqui o nosso telespectador, ouvinte, pergunta relativamente ao capítulo 4. À primeira vez em que eles são mencionados. Exatamente. A primeira. E portanto, agradecemos o envio realmente desta pergunta, que nos vai ajudar a compreender um pouco da identidade. Talvez as pessoas não fiquem muito satisfeitas, porque, como nós iremos ver, há três grandes perspectivas sobre a identidade destes seres. Muitas vezes na Bíblia isto acontece, ou seja, não há uma pergunta taxativa, há, do estudo que é feito, perspectivas que sobressaem e que nos podem levar numa determinada direção. Eles não aparecem, como eu comecei por dizer, não aparecem apenas no capítulo 4 do livro de Apocalipse. É realmente o capítulo 4 a primeira vez em que eles aparecem, mas eles vão aparecer noutros capítulos. Eles vão aparecer no capítulo 5, nos versículos 8 e no versículo 14, eles vão aparecer no capítulo 11, no versículo 16, e eles vão aparecer no capítulo 19 e no versículo 4, sob esta designação, 24 anciãos. Mas, se considerarmos que a palavra anciãos, dentro do livro do Apocalipse, faz referência aos mesmos seres, eles aparecem ainda em Apocalipse capítulo 7, versículos 11 e versículo 13, e em Apocalipse capítulo 14 e versículo 3. Portanto, eles aparecem em várias partes do livro do Apocalipse. Vamos ver a primeira vez em que eles aparecem. Apocalipse capítulo 4, versículo 4, diz assim: ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Eu salientei três possibilidades, mas a verdade é que se nós fizermos um inventário das possibilidades mais registadas no mundo teológico, nós vamos chegar a mais do que três. Eu vou elencá-las. A primeira é que se trataria de seres angelicais, ou seja, as pessoas, os especialistas que defendem esta possibilidade, dizem que são anjos que louvam e adoram a Deus. Alguns destes anjos protegem todos os filhos de Deus e representam no céu os filhos de Deus. A segunda possibilidade é que há quem veja nestes seres celestiais a divisão dos turnos dos levitas e dos sacerdotes, que foi feita por David no reinado de Davi e que está em 1 de Crónicas, capítulo 24. E, portanto, estes 24 anciãos significariam estes 24 turnos do sacerdócio do templo do Antigo Testamento. Terceira possibilidade, os 24 anciãos correspondem à divisão dos músicos no templo. É que os músicos também estavam divididos em 24 turnos, não eram apenas os levitas. Quarta possibilidade, os que defendem esta possibilidade dizem que são representantes de Israel e da Igreja. Uma espécie de combinação entre os 12 patriarcas e os 12 apóstolos de Jesus. Realmente o número 24, dividido por 2, dá 12, que é o número da totalidade do povo de Deus no livro de Apocalipse. Quinta possibilidade. Há quem veja nestes 24 anciãos os mártires cristãos que selaram a sua fé através do martírio.
Sexta possibilidade, há quem veja nestes 24 anciãos os santos do Antigo Testamento, ou seja, os sábios do Antigo Israel. Sétima possibilidade, alguns comentadores acham que são figuras da mitologia astral. Eles pensam que João estaria a fazer uso da mitologia babilónica, que afirmava existirem 12 estrelas a norte, 12 estrelas a sul, e que essas estrelas seriam os juízes dos vivos e dos mortos. Oitava possibilidade, o grupo selado dos arrebatados. Alguns comentadores acham que se trata dos que foram arrebatados antes da grande tribulação. Portanto, isto é um inventário daquilo que as pessoas, dos seus estudos, os estudiosos propõem, não é? Como possível interpretação destes 24 anciãos. Ora, há três que sobressaem destas 8, e são essas que eu vou apresentar. Para já começar por dizer que ao longo do livro do Apocalipse, estes 24 anciãos são retratados assentados sobre os tronos, que rodeiam o trono de Deus, vestidos de branco, com uma coroa sobre a cabeça, adoram e cantam continuamente louvores a Deus. E eles ainda levam a Deus as orações dos santos e em 2 ocasiões explicam a João aquilo que ele não tinha compreendido nas visões. Portanto, isto é o que sobressai do relato do livro de Apocalipse. Isto é o que lá está. E a partir daqui... Portanto, é a descrição que João esta vê é a descrição em visão, que João vê em visão, já contemplando o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 11 e o capítulo 19. Isto é um resumo do que João realmente viu na sua interação com os 24 anciãos. Deste resumo, há 2 grandes interpretações que os especialistas vão avançar. Há aqueles que acham que eles devem ser compreendidos como sendo anjos, uma vez que eles estão no céu e não na terra. E quais são, as razões que levam estes especialistas a dizer que são anjos? Bom, em primeiro lugar, eles vestem-se de branco. Várias vezes na Bíblia, os anjos são descritos como estando vestidos de branco. Por exemplo, em João capítulo 20, versículo 12, em Mateus capítulo 28, versículo 3. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, parece fazer referência a hierarquias de anjos. Ele, nessa passagem, fala de tronos, de principados e de potestades. Também, no Antigo Testamento, Deus é muitas vezes retratado rodeado de seres celestiais. Nós encontramos isso no Salmo 89, no versículo 7, ou em Isaías, num texto que nós iremos ver daqui a pouco, Isaías capítulo 24, versículo 23. É justamente esse texto que estes autores evocam para dizer que trata-se de anjos. Em Isaías 24, 23, diz assim: a lua se envergonhará, o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos haverá glória. Estes autores que defendem que se trata de anjos mencionam que esta expressão reinar no Monte Sião é uma expressão escatológica que menciona, portanto, uma realidade extraterrestre. E então, ao dizer que perante os seus anciãos haverá glória, estar-se-ia a referir a anjos. Isto é o que dizem estes especialistas. Nós iremos ver que há outros autores que olham para a mesma expressão e fazem uma leitura diferente. Portanto, dizem, não se trata realmente de anjos, porque o Monte Sião era também um local na própria cidade de Jerusalém, onde estaria, portanto, o templo. Há outros autores que fazem também uma junção de passagens bíblicas e de algumas passagens contidas nos apócrifos judaicos e vão ver realmente nestes 24 anciãos a função de anjos como auxiliares de Deus em todo o processo administrativo. Agora, o que nós poderíamos ver é que, segundo estes autores, portanto, o que favorece esta identificação é que eles aparecem em contextos celestiais, em interlúdios que trazem uma perspectiva celestial e no início da visão final
celestial. A função primeira destes seres é adorar a Deus, que é a função também dos anjos. Se nós virmos em Isaías capítulo 9, os anjos, portanto, adoravam a Deus. Têm vestes brancas, típicas dos anjos. Há uma multidão Apocalipse capítulo 7 mostra-nos que há uma multidão, por exemplo, de salvos redimidos que contrasta com os seres angélicos que estão agrupados, e em Apocalipse 8.3 há um ser angélico que desenvolve um papel igual ao de um ancião. Por tudo isto, eles dizem, aqui temos, são anjos. Porém, como nós iremos ver daqui a pouco, não é a única possibilidade de vermos estes 24 anciãos, que são realmente seres que estão no céu, como sendo anjos. Há mais duas outras possibilidades. E nós iremos ver isso já de seguida. Muito bem. Então, antes de conhecermos mais essas duas possibilidades, mais essas duas interpretações acerca daquela que será a identidade destes 24 anciãos, descritos no livro do Apocalipse, eu quero agora, porque é o momento, de lhe falar da oferta. Nós temos sempre uma oferta nos nossos programas e o Fórum Bíblico não é, de facto, uma exceção. E hoje reservamos o guia de estudo que tem o título de, imagine só, Apocalipse. Isso mesmo. Este manual de estudo está subdividido em 18 capítulos, cada um deles abordando um tema, uma temática do livro do Apocalipse, e por isso mesmo, este manual é uma ferramenta muito útil, quem sabe, para começar a estudar este fascinante livro da Bíblia Sagrada. Este guia de estudo pode ser seu, hoje mesmo, e sem nenhum custo para si, e para receber um exemplar em sua casa, apenas necessita de nos enviar uma mensagem para o número 933-939291, a solicitar o guia de estudo, é fácil de memorizar, Apocalipse. E depois vai receber um igual a este, que tenho nas minhas mãos, e como lhe disse, de forma totalmente gratuita, e chegará à morada que depois indicar à nossa equipa. É tempo agora para fazermos um curto intervalo. Nós regressamos dentro de breves instantes para responder à próxima questão do nosso Fórum Bíblico, que já sabe qual é, vai ser sobre as duas interpretações que faltam. Por isso, não saia daí, não mude canal, não mude estação, porque nós estamos já de regresso. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Está a assistir à segunda parte do programa Fórum Bíblico. Hoje estamos aqui no nosso programa a analisar a identidade dos 24 anciãos que são mencionados no livro de Apocalipse. Na primeira parte, nós já verificamos que uma das interpretações possíveis identifica estes 24 anciãos como sendo anjos, porém, como adiantou o nosso teólogo, Artur Machado, existem outras interpretações que vamos agora conhecer na resposta à próxima pergunta, e a pergunta é essa mesma. Quais as interpretações possíveis para identificar os 24 anciãos, eu diria, para além daquela que já adiantou na primeira parte? Tudo isto acontece porque João menciona os 24 anciãos, mas não diz quem eles são. E, portanto, o que os especialistas vão fazendo é tentando encontrar formas dentro do texto que possam ajudá-los, dentro do próprio livro do Apocalipse ou dentro da Bíblia, a identificar estes 24 anciãos. E aqui o desafio é vasto, porque o livro do Apocalipse é recheado de símbolos. Exatamente. E logo há outros autores que interpretam estes 24 anciãos não como sendo anjos, mas como sendo representantes da humanidade redimida e glorificada. E eles vão apresentar as suas razões desta sua escolha. A primeira razão que eles apresentam é que os anjos nunca são chamados de anciãos na Bíblia, nem na literatura judaica. E, portanto, eles consideram que Isaías 24, 23, que é o texto que os outros autores mencionam para justificar a palavra anciãos e colá-la à palavra anjos, eles dizem, não, estes anciãos não se referem aos anjos, referem-se aos representantes do povo de Israel. Em segundo lugar, o que justifica a posição destes autores é que os 24 anciãos usam vestes brancas. Ora, no livro do Apocalipse, as vestes brancas estão sempre associadas àquele que é fiel a Deus, ao ser humano que é fiel a Deus. As vestes brancas nunca estão associadas aos anjos no livro de Apocalipse. E, portanto, se tomarmos um exemplo,
Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ora, Apocalipse 3,5 diz que aquele que vencer terá vestes brancas e que é distinto dos anjos. E justamente outras passagens, como o Apocalipse 3,18, Apocalipse 6,11, Apocalipse 7, versículo 9, versículos 13, versículos 14, apresentam estas pessoas de vestes brancas, mas são seres humanos. Nunca são anjos. Em terceiro lugar, dizem estes especialistas, os 24 anciãos usam coroas de vitória, que são feitas de ouro. Há duas expressões no grego para coroa. Há a palavra Stephanos e há a palavra diadema. A palavra diadema é uma coroa real, mas não é essa a palavra que aparece no livro do Apocalipse. A palavra que aparece no livro do Apocalipse é justamente a palavra Stephanos. Já em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Cá está a tal Stephanos. Esta coroa Stephanos era feita, podia ser feita, por exemplo, de flores, e era uma coroa que se dava àqueles que venciam, por exemplo, os Jogos Olímpicos. Ora, a coroa é dada também a seres humanos que estão confrontados com diversas dificuldades, diversos desafios, e aos quais a Igreja diz que deve vencer. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, a Igreja é mostrada na figura de uma mulher que tem na sua fronte uma coroa de 12 estrelas, mas a palavra continua a ser Stephanos. Não é a palavra diadema. E a mulher, no simbolismo do livro do Apocalipse, significa a Igreja. Logo, estes 24 anciãos usam essas coroas e, portanto, são seres humanos, não são anjos. Relativamente a ser o número 24, estes especialistas assinalam também que esse número pode ser partido ao meio, 12. E, portanto, que é comum no livro de Jerusalém, na descrição da visão da Nova Jerusalém, no final do livro de Apocalipse, há 12 portas que recebem o nome das 12 tribos de Israel, e há os 12 alicerces da cidade, que recebem o nome dos 12 apóstolos. 12 e 12, fará os 24. E, portanto, o número 12 é o número do povo de Israel. Dentro deste grupo de especialistas que defende que se trata de seres humanos, há inclusivamente aqueles que fazem uma analogia até com o próprio número de 144 mil. Porque eles dizem, bem, o número de 144 mil pode ser decomposto. É 12 vezes 12 vezes 1000. E é verdade. E portanto, mostrar-se assim que o número 24 faz alusão às duas dispensações, ao povo de Deus no Antigo Testamento, ao povo de Deus do Novo Testamento, e, portanto, é uma realidade, é representativo e não... Que é representativo não total, do global do povo de Deus, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Eles também são descritos em Apocalipse 5:8 como tendo harpas nas suas mãos. Ora, justamente, nas divisões dos turnos de David, dos levitas, os levitas também tocavam harpas e os músicos também as tocavam e, portanto, continuamos a falar de seres humanos. Eles sentam-se em tronos próximos ao trono de Deus. E diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Ora bem, portanto, estas são as indicações que estes autores começam a retirar do próprio texto de Apocalipse e notar, não, realmente não se pode tratar de anjos, tem que se tratar de seres humanos. O grande problema é que seres humanos. E estes autores vão explicar, eles vão dizer, quando Jesus morre, em Mateus 27, versículos 51 a 53,
diz que os sepulcros de muitos santos se abriram na cidade de Jerusalém e que após a ressurreição de Jesus, estes santos apareceram na cidade a muitos. Não sabemos quem são, não sabemos quantos são. Mas foram ressuscitados. Foram ressuscitados. Portanto, e não sabemos o que é feito deles. Também eles fazem uma alusão com o texto de Efésios 4:8, que diz que quando Jesus subiu ao céu, levou cativo o cativeiro. Ora, o cativeiro era a morte. Dizem estes autores que Jesus, ao ascender ao céu, levou consigo estes ressuscitados, que seriam as primícias também, juntamente com o próprio Cristo, da ressurreição final que acontecerá na sua segunda vinda. Logo, para estes autores, estes 24 anciãos São seres humanos redimidos. são estes seres humanos redimidos que estão no céu, que dão louvores a Deus, em representação, portanto, da humanidade. Ora, é uma verdade que esta é uma outra oportunidade de explicação. Não é aqui, como eu costumo dizer, que a coisa acaba. Porque há uma terceira explicação e rapidamente nós vamos resumi-la. Há outro tipo de autores que acham que esta visão que João tem dos 24 anciãos corresponde a uma visão de entronização. Ou seja, Jesus Cristo está a ser entronizado. O facto de estes anciãos aparecerem sempre com o artigo definido atrás significa que tanto João como os seus leitores sabem de quem se trata. Nós é que não sabemos. Mas eles saberiam de quem se trata. E então estes especialistas ligam Isaías capítulo 37, versículo 2, com Jeremias capítulo 29, versículo 1, que menciona os dois a expressão anciãos dos sacerdotes, referindo-se assim a líderes, digamos, do sacerdócio. Eles fazem esta ligação entre estas duas passagens com os tais 24 turnos que David, no seu tempo, pôs a funcionar para serviço do santuário, dizendo também, eles têm harpas nas suas mãos, que é um instrumento que também aparece em 1 de Crónicas 25, no serviço do templo. E estes autores vão dizer, então, uma coisa espantosa. Os 24 anciãos são seres celestiais distintos dos anjos. Não são anjos. São seres celestiais, mas não são anjos, que colaboram na administração do santuário celestial, tal como David, ao organizar o serviço do santuário, estabeleceu os 24 turnos, mas estabeleceu sobre esses 24 turnos, digamos, os chefes desses turnos, que ajudavam a administrar, digamos, a agenda, o calendário do serviço do templo e outras coisas. São três possibilidades. Possivelmente as pessoas diriam assim, mas não há uma que se destaca. Muitas vezes a Bíblia tem estas coisas. Muitas vezes a Bíblia, nós estudamos-la a partir de pistas que nos são dadas pelo próprio texto bíblico, mas quando o texto não é explícito, nós temos que ir por tentativas e temos que perceber dentro do próprio texto, dentro da própria Bíblia, o que é que se nos afigura como interpretação possível. E, infelizmente, algumas pessoas podem ficar ou sentir-se defraudadas, mas muitas vezes no texto bíblico, eu já expliquei isto aqui noutras ocasiões, não nos é possível ter uma resposta taxativa. É lógico que eu me identifico com uma destas respostas, por razões óbvias, eu não vou dizer com qual delas. Faço o meu estudo, chego a determinadas conclusões, mas para ser também honesto, tenho que vos dizer, há estas três grandes possibilidades e, portanto, eu diria, façam o vosso próprio estudo. Sim. E analisem estas interpretações e cheguem à vossa própria conclusão. Como não é um assunto, eu costumo dizer assim, como não é um assunto de salvação basilar, estrutural, não é um assunto de doutrina, é possível nós podermos perceber que pode haver, aliás, há pontos comuns em todas estas interpretações e há outros, claro,
que divergem. Mas a Bíblia é assim e esta é a sua riqueza. Muito bem. Claro que a expectativa seria de quem pergunta que houvesse um consenso. Ele não há. E, portanto, mas ficou aqui explícito quais são as possibilidades que existem. Como reparou, e o nosso tempo está mesmo a terminar, o livro do Apocalipse é, sem dúvida, um livro que suscita muitas dúvidas por toda a natureza do livro e que levou, neste caso foi uma ouvinte da Rádio RCS que nos colocou esta dúvida, uma ouvinte assídua, e que, de facto, poderão, acredito que em sua casa e ao estudar o livro do Apocalipse, poderão surgir ainda mais dúvidas e que pode partilhar connosco. Para ajudar nesse estudo do Apocalipse, hoje nós estamos a oferecer o guia de estudo, com o mesmo nome, Apocalipse. E ele aborda vários temas que estão presentes no último livro da Bíblia e que, se o pedir e quiser receber um exemplar igual a este, terá aqui uma ferramenta que o poderá ajudar a começar, se ainda nunca o fez, a começar a estudar este livro. Por isso mesmo, envie-nos uma mensagem para o número 933-939291 a pedir o guia Apocalipse e depois, como sempre, a nossa equipa enviará um exemplar para a morada que depois nos facultar e já sabe, sem nenhum custo para si. Estamos mesmo a finalizar o nosso programa, mas não quero terminar sem lembrar que as suas questões, lá está, sobre outros temas presentes no livro do Apocalipse ou então presentes em qualquer outro livro da Bíblia, poderão ser respondidas aqui no Fórum Bíblico ou então, se não houver essa possibilidade, mediante a ajuda de um dos nossos instrutores bíblicos, para assim esclarecer todas as suas dúvidas e todas as necessidades de compreensão de algum aspecto da Bíblia. Deixe então um convite para nos enviar as suas perguntas que poderá fazer por e-mail para programas@novotempo.pt ou então para o número que já conhece. Se neste momento lhe ocorre alguma pergunta sobre a Bíblia e que ainda não encontrou resposta, então não hesite em partilhar connosco. Agora sim, temos mesmo de concluir o nosso Fórum Bíblico. Agradeço uma vez mais ter estado na nossa companhia e espero que estes minutos tenham sido muito importantes para si e que tenham despertado o interesse de estudar ainda mais o Apocalipse. Se precisar da nossa ajuda, já sabe como fazê-lo. Agradeço também a quem nos enviou as questões que hoje foram partilhadas e as que continuam a ser recebidas e cá estaremos na próxima semana para dar a devida resposta. Fique bem, leia e estude a Bíblia, já sabe.